Se fala literalmente em virar a mesa e fazer alguma coisa antes das eleições. Pergunto para o senhor, isso não mostra, no mínimo, um favorecimento eleitoral, o uso do aparato de Estado para favorecimento eleitoral e, no limite, a discussão de medidas atentatórias ao processo democrático? De forma nenhuma, Vera. O contexto do que aconteceu nessa reunião era sempre, óbvio, o presidente Bolsonaro, já que houve abertura para que as Forças Armadas, né, colaborassem com o aprimoramento, a transparência, a segurança das urnas eletrônicas, que as informações chegassem até o TSE. A virada de mesa, no sentido figurado que eu entendo que ele fala, é de convencimento de havia necessidade de você garantir para o homem médio, como nós dizemos, que tivesse a tranquilidade de saber que o voto dele está indo para a pessoa que ele escolheu. E, mais uma vez, enquanto não houver um aprimoramento disso, haverá sempre brasileiros desconfiados disso, do resultado das urnas eletrônicas. Então, tudo que nós queremos, se o TSE tivesse nos ouvido lá atrás, eu acho que 99% dos problemas não teria acontecido. O senhor foi eleito na urna eletrônica, seus irmãos foram eleitos, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito. Mas há uma desconfiança que existe exatamente no tocante a presidente da República ou em casos pontuais. Mas eu não quero confiança do senhor, né? Porque a população tem essa confiança. Olha só, Fábio, eu não vou ficar entrando aqui no mérito dos indícios que nós enxergávamos na época, isso é página virada. Não adianta mais ficar discutindo isso daqui, que vai dar pano para a manga para não acontecer nada. O que eu estou dizendo é que, se houvesse, por exemplo, né, não tivesse havido ali uma ingerência, até na época de ministro do TSE, ir para dentro do Congresso, trabalhar contra aquela questão do voto impresso, né? Você se lembra. Nós não teríamos problema nenhum, não teria existido o 8 de janeiro. Ia ser igual no Paraguai, onde a eleição acontece com o voto eletrônico, com um comprovante ao lado, e que se apura no mesmo dia e ninguém questiona. O senhor acha que o Paraguai é modelo de democracia para o Brasil? A gente tinha que ter mais humildade de reconhecer e de analisar como são as eleições em outros locais. Paraguai, na Venezuela. A Venezuela agora está fazendo as votações que nenhum nem outro com são voto parâmetros. impresso, num contexto em que a democracia é atacada de uma outra forma ali, porque, obviamente, ele tira todos os concorrentes com mais chances do páreo, não permite nem que se registre a candidatura deles. Então, óbvio que ali há um ataque, né, um desrespeito completo ao Estado Democrático de Direito. Mas nessa reunião ministerial que a Vera citou e que aparece na investigação da Polícia Federal, o ministro da Defesa à época, o Paulo Sérgio Nogueira, ele deixa claro que existia uma pressão das Forças Armadas junto ao TSE para conseguir fazer uma manipulação desses estudos e fazer a pressão do tribunal em relação às urnas. Então, já existia uma politização do tema para criar um ambiente ruim e aí o questionamento da vitória do Lula se ela se concretizasse. O Bolsonaro já fala de um processo eleitoral mais seguro e transparente desde 2012, se não me engano. E o que faz o senhor acreditar que a gente não tem um processo seguro e mais uma vez, eu não estou transparente? entrando no mérito da urna eletrônica. Se a gente pode confiar ou se não pode confiar. Eu estou dizendo o seguinte, por mais que eu acredite, você acredite que o resultado foi aquele manifestado pela maioria da população, enquanto tiver uma parcela gigantesca da população desconfiada disso, é obrigação da Justiça Eleitoral promover algo que dê essa segurança para o Mas o homem senhor médio. concorda que cria-se um falso problema para a população ficar com a pulga atrás da orelha e aí se cria uma obrigação da Justiça, que ela inclusive cumpriu, chamou os militares para dentro da comissão, fez vários testes de integridade. Não tinha autonomia, você vê que os militares levavam as coisas, era tudo ignorado. Mas é a atribuição dos militares fazer isso. Os prazos não eram dados para que se investigasse a fundo aquilo tudo. Se você pegar lá em 1999... Aquilo tudo que é nada, senador. Sim, mas se você pegar desde 1999, quem é que desconfiava disso tudo? O PT. Aí, a partir de 2002, eles estão no governo, não desconfia mais. Eles perderam 4 eleições, 3. Qual o problema de se garantir eleições mais seguras e transparentes? Isso aqui acaba, quem está nos assistindo percebendo, por que essa resistência tão grande em fazer algo mais seguro e transparente? Não acho que houve, senador. Todo mundo foi chamado para dentro da comissão. Houver essa resistência é que acaba gerando a desconfiança na população. Não é a insistência, eu acho. E além, não vamos analisar isso isoladamente. Como eu falei aqui, o processo eleitoral todo não foi um processo parcial. Não foi um processo equilibrado com Lula e Bolsonaro. Não foi. E todo mundo percebeu, no íntimo, todo mundo sabe que não foi. O senhor acha que havia motivo para debater estado de sítio? O senhor falou que a minuta poderia debater um estado de sítio que está na Constituição. O senhor acha que havia motivos para se debater
decretação do estado de sítio, mais uma vez, seguindo a Constituição? Se houve a discussão disso, qual o crime, qual o problema? Mas o senhor acha que é um tema? 4 anos de governo Bolsonaro, qual foi a tentativa de golpe que houve?